Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Eu hoje estarei dando continuidade com a minha exposição no Evangelho segundo escreveu João. Eu estou no capítulo 1, falando a respeito do Verbo vivo. Eu falei no último vídeo do versículo 1 até o versículo 5, falando sobre a encarnação de Jesus, e hoje eu estarei dando continuidade, falando sobre Jesus como luz do mundo. Eu comecei a falar um pouquinho sobre a luz do mundo e hoje eu continuarei falando a respeito de Jesus como a luz do mundo e o testemunho de João Batista. Pronto, está aí a minha Bíblia, a partir do versículo 6, olha só, aí. A luz que é Jesus. Na verdade, começa a partir do versículo 4. Antes de prosseguir, eu gostaria de corrigir um pequeno equívoco com relação ao verbo era. Eu disse que ele estava no plural, mas na verdade o verbo era, no princípio era, esta palavrinha aqui, en, no grego, na verdade está no tempo imperfeito, a voz não é declarada, o modo indicativo, terceira pessoa do singular. Eu falei plural porque eu estava pensando no termo Elohim, o qual eu disse que a palavra hebraica está no plural. Lembrando que o indicativo, a voz indicativa, esse modo aí, ele se refere a um fato ocorrido no passado, mas que não foi completamente terminado, expressando assim uma ideia de continuidade e de duração de tempo. É o modo indicativo imperfeito. Mas vamos lá então, a partir do versículo 5, que diz que, ou melhor, versículo 6, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Lembrando que a Bíblia, ela tem pelo menos, aí nas narrativas, 2 João, nesse evangelho aí. O João que escreveu o próprio evangelho e João o Batista. Ele não deixou nenhum escrito. Na verdade, ele foi o precursor de Jesus. Ele é filho de Isabel com Zacarias. E lembrando que João Batista, ele é da linhagem sacerdotal. Ele era filho de levita. Tanto Isabel como Zacarias, eles eram levitas, da tribo de Levi e da linhagem de Arão. Então, eles serviam, melhor dizendo, ali no templo. E João, ele nasceu desses dois. João o Batista, ou seja, o batizador. E João, o que escreveu este evangelho que nós estamos estudando, ele é filho de Zebedeu, o pescador, que habitava provavelmente ali na região próximo ao Mar da Galileia. Então são 2 Joões, vamos dizer assim, diferentes.
Um estava mais ali na região da Judéia, pregando ali na próxima região da Judéia e batizando no Jordão. O outro vivia juntamente com seu pai ali às margens do Mar da Galileia como pescador. E João, o Batista, ele veio como testemunha para testificar da luz. Então, houve um homem enviado por Deus. Veja bem, o que chama atenção aqui é um homem enviado por Deus. Então, foi Deus que enviou João Batista. Sabe por quê? Lá em Malaquias, profeta Malaquias, diz o seguinte, no capítulo 3, versículo 1, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então está aí a respeito do homem enviado por Deus. Ainda em Malaquias tem uma profecia no finalzinho. Deixa eu pegar o livro do profeta Malaquias no capítulo 4. Não sei se vocês estão vendo aí. Deixa eu puxar aqui o hebraico. Olha aí. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, veja que havia uma promessa de que João Batista viria. E o interessante é que aqui fala do profeta Elias, mas na verdade quem veio é João Batista. Quando Jesus ele transfigurou diante dos seus discípulos, está lá registrado, chama o Monte da Transfiguração, ele estava com 3 dos seus discípulos, somente, não estavam os 12 ali, 3 somente. E está no capítulo 17 do Evangelho segundo escreveu Mateus. E os discípulos, eles fazem uma pergunta para Jesus. Olha, e Jesus, eles perguntam a respeito de que Elias deveria vir. Olha, e Jesus respondendo disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Está escrito. Mas digo-vos que Elias já veio. Olha aí, Jesus falando. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Eles entenderam, os discípulos, que lhes falara de João Batista. Entenderam? Então, o mesmo espírito, na mesma maneira como Deus usou o profeta Elias para condenar o pecado do período ali de Acabe e Jezabel, Deus também enviou João Batista para preparar o caminho do Messias. Por isso que ele foi enviado por Deus. Por isso que está aí no versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, conforme está registrado no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 1, e depois no capítulo 4. Versículo 7, ele veio como testemunha, olha aí, como testemunha, para que testificasse a respeito da luz. A palavra testificar aí, tanto a testemunha como testificar é a mesma
a mesma palavra, com uma pequena diferença. Ele veio como testemunha, é martúria, mas está, vamos dizer, martúria, que significa o quê? Ser testemunha, ok. Mas vem tudo de uma mesma raiz. E é um substantivo, a testemunha aí, que é martúria, é um substantivo feminino. Então, João, o Batista, o batizador, ele veio como testemunha. Ou seja, ele veio testificar a respeito de alguém. Para não ficar redundante, claro que um é substantivo feminino e o testificasse, ele é um verbo. Então, para que testificasse, ou seja, ele veio, aí é marturel, no grego, marturel, esta palavrinha aqui que está do lado direito, marturel, que ele veio ser testemunha, ou seja, ele veio como testemunha para testemunhar a respeito da luz. A tradução ficaria assim, mas para não ficar muito redundante na língua portuguesa, os tradutores preferiu colocar testemunha no lugar do substantivo e no lugar do verbo colocou testificar, que também dá no mesmo, mas a raiz da palavra é a mesma. Se pudéssemos traduzir, seria interessante assim. Ele veio como testemunha para testemunhar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz. Olha aí, ele não era a luz. Quem? João Batista. Ele veio como testemunha, ele veio testemunhar a respeito de Jesus, que é a verdadeira luz. A luz que ilumina todo homem é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele veio a esse mundo para fazer isso. Ele não era a luz, mas veio para o quê? Olha aí, mas veio para que testificasse da luz, ou seja, ele veio para ser testemunha da luz, ou seja, ele veio falar algo a respeito, afirmar algo a respeito da luz, a saber, a verdadeira luz. Então, se existe a verdadeira luz é porque tem uma falsa. O que estava imperando naquela época é uma falsa iluminação, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Então Jesus veio para iluminar. Interessante é que nesse mesmo evangelho, lá no capítulo 8, versículo 12, Jesus disse, olha, falou-lhes Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. No outro versículo ele diz o seguinte, em João 9:5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E em João 12:46 diz o seguinte, eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então a ideia é esta, é que o mundo estava mergulhado em trevas e Jesus veio para iluminar as almas das pessoas que estavam perdidas. E João Batista, ele veio ser testemunha desta luz. Ele veio preparar o caminho para que Jesus pudesse iniciar o seu ministério. E diz o seguinte, que ele ilumina.
Ele é a luz que ilumina, e é o termo grego é fotizo, luz é phos, da ideia de luz, phos. E iluminar, aí é um verbo, a luz aqui é um substantivo neutro, mas a luz é um verbo, ou seja, é produzir luz, é brilhar na frente, é esclarecer espiritualmente. Então, claro, aqui está no sentido espiritual. Jesus veio como alguém para esclarecer espiritualmente, imbuir alguém com o conhecimento do Salvador. E ele diz que a todo o homem, e aí ele coloca o homem como antropos. O antropos fala de um homem, mas também fala do ser humano, homem e mulher, os dois. Antropos, ou seja, o ser humano, seja homem ou mulher. Então, quando o termo usado aqui, a todo homem, é o homem como ser humano, homem e mulher. É o significado da palavra antropos no grego. O antropos significa isso, um ser humano, seja homem ou mulher. Não importa a raça, não importa o sexo. Jesus é aquele que veio para iluminar o caminho espiritual dessas pessoas. O versículo 10 diz o seguinte: o verbo estava no mundo. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Quem é o verbo? Nós já falamos isso no primeiro vídeo. O verbo é Jesus. Era ele aqui na terra como homem e continua como Deus na eternidade. E aí o verbo, olha só, ele estava no mundo. E aí o mundo aí, engraçado que tanto lá que vinda ao mundo e o verbo estava no mundo, a palavra é cosmos. Cosmos, quando fala de mundo aqui, não está falando do mundo físico da Terra, que tem um outro significado. O mundo aqui está falando da organização, da constituição, a ordem, o governo, as pessoas que moram aqui neste planeta Terra. Então diz que o verbo estava no mundo, ou seja, estava no meio desta sociedade, desta ordem de pessoas aqui nesse mundo. O mundo foi feito por ele, vendo? Por isso que essa palavra pode significar duas coisas: o mundo como organização e o mundo como círculo da Terra. Vai depender do contexto em que ela estiver. No primeiro, ela fala de pessoas. Interessante que essa palavra também ela significa o mundo como cosmos, os gentios em contraste com os judeus. E também fala dos habitantes da terra, os homens, as famílias da terra. E também fala sobre o círculo da terra ou a própria terra. Então, o verbo estava no mundo, estava o quê? Nesta terra e também no meio das pessoas. O mundo foi feito por intermédio dele. Foi ele que fez o mundo. Então, veja que em determinado momento o mundo são pessoas e em outro lugar a mesma palavra mundo se refere ao círculo da Terra, a própria Terra, o globo terrestre. Por quê? Veja bem, o mundo foi feito por intermédio dele, ou seja, através dele. Tem uma preposição aí. Mas o mundo não o conheceu. A Terra não conheceu Jesus? Não. É um ser inanimado. Então o mundo agora é cosmos novamente. Então pode ver que nesse versículo aí tem 3 vezes a palavra mundo. Esse substantivo masculino, mundo.
E então, no momento, ele fala de pessoas, de famílias, de organização de pessoas. No segundo momento, fala de mundo como o círculo da terra, a terra que foi feita por Jesus. E depois fala das pessoas que estavam habitando nessa terra que não o conheceu. Eles não o conheceram. E aí, eles rejeitaram. Olha o versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. O interessante é que esse seu aqui, idios é um adjetivo que me pertence, próprio, peculiar a si mesmo. E veja bem que aqui não está no plural. Já vi muitas pessoas dizerem, e veio para o que eram seus, mas não eram seus, veio para o que era seu. O idios aqui, ele está aí no singular, pelo menos na língua portuguesa. Vamos dar uma olhadinha na língua grega. Olha aí. Está aí, então, idios, está aí, que me pertence, próprio, peculiar. Opa! Veja bem que essa palavrinha aí, esse adjetivo, ele está no caso acusativo, está no plural e no gênero neutro. Interessante que na língua grega ele está no plural. Veio para o que eram seus. Então, se eu disser que ele veio para o que eram seus, eu também estarei correto. Porque na língua grega, o seu aí está no plural. E os seus, olha aí, novamente, idios, que é o mesmo adjetivo, também é um adjetivo, está no caso nominativo, está no plural, novamente, e os seus não o receberam. Provavelmente aqui está falando do povo judeu. Jesus veio para, naquele primeiro momento, seu ministério desenvolveu ali em Israel. Então veio para o que eram seus contemporâneos, seu povo judeu. Mas eles não receberam. Mas olha o que diz o 14. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, ele veio para um grupo de pessoas específico, mas eles não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Poder aí é autoridade, exousia, deu-lhes a capacidade de escolher. E essa escolha, através dessa escolha, que é a palavra exousia, poder de escolha, liberdade de fazer como se quer. Então, a todos quando receberam, deu-lhes o quê? A escolha de ser o quê? Feitos filhos de Deus, se tornar filhos de Deus. E aí a palavra interessante é que a palavra grega é teknon. Teknon dá a ideia de criança, um menino, um filho. Ou seja, um recém-nascido agora, filho de Deus. Porque nós não éramos filhos de Deus. Lembrando disso, que todos aqueles que não recebem a Jesus como seu Salvador, não são filhos de Deus. Não são. Filhos de Deus somente são aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador. Então, a partir do momento que eu aceito a Jesus como meu Salvador, eu passo a ser chamado filho ou filhos de Deus. E outra coisa que ele diz aí, para encerrar, que eu vou somente até o verso 14, os quais não nasceram do sangue, raima, nem da vontade da carne, sarx, e nem da vontade do homem, o aner. Veja bem que na língua grega, pelo menos
duas palavras para designar homem. Eu disse lá em cima que homem lá é anthropos, como homem, raça ou gênero, raça humana, homem e mulher, os dois sexos. E aqui, homem aqui, fala de referente ao sexo, o macho, o marido, aquele que gera. Então, esses filhos aí, eles não são nascidos de acordo com a vontade do macho, do reprodutor, não. Esse nascimento é um nascimento espiritual. Ele nasce espiritualmente, mas de acordo com a vontade de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então veja que João, novamente, ele repete aí o Logos, e o Logos se fez carne, e a palavra carne aí é sarx, substância terna que cobre os ossos e é permeada com sangue. E ele diz o seguinte, que ele habitou, e a palavra é esquenô. Esquenô, a ideia de esquenô é fixar o tabernáculo, permanecer, viver num tabernáculo ou numa tenda. Interessante, é que Jesus veio e armou a sua tenda no meio de nós. E ele diz o seguinte, cheio de graça, haris, cheio de graça e de verdade, que é aletheia. E vimos a sua glória, que é doxa, como a glória do unigênito do Pai. Interessante que lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamar o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Pois bem, nós vamos parar por aqui. Já foram 27 minutos. E não vou estender mais o meu vídeo para não ficar muito extenso e cansativo. Então, hoje eu falei a respeito de João Batista, aquele que testemunhou a respeito da luz. E no próximo vídeo, eu farei um vídeo dando continuidade aí a partir do versículo 15. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar a sua vida rica e poderosamente.